Olá pessoal, tudo bem? Como a gente já vem conversando aqui, a gestão de pessoas vem passando por uma série de mudanças nos últimos anos e daqui para frente, com tanta aceleração de mudanças e pandemia e tantos outros fatores acontecendo no ambiente externo, as expectativas é de que essas mudanças continuem acontecendo. O que nós temos visto, tanto de uma perspectiva teórica quanto de uma perspectiva prática, é que muitas empresas ainda têm dificuldades em implementar algo que possa ser de fato considerado uma gestão estratégica de pessoas. Afinal de contas, o que seria essa gestão estratégica de pessoas? Falando de maneira muito simples e muito clara, a gestão estratégica de pessoas é aquela que permite, da melhor maneira possível, alcançar bons resultados para a empresa e bons resultados para as pessoas. Para a empresa, o que se espera é o crescimento dos negócios, a diminuição de custos, o aumento de receitas, a abertura de novas filiais, a profissionalização, enfim, tudo aquilo que possa ser mensurado, que possa ser realmente visto como algo que beneficia o negócio em si e, claro, os gestores e os proprietários, os sócios daquela empresa. Do ponto de vista das pessoas, a gente entende que também é necessário alcançar essa percepção de melhorias de um ponto de vista objetivo. Mas, no que se refere ao ser humano, essa objetividade, obviamente, é muito mais difícil, é muito mais complexa. O conceito que se atribui a essa tentativa de alcançar melhor resultado para as pessoas é a chamada percepção de valor social. Ou seja, as pessoas sentem-se mais realizadas, mais felizes ou numa linha bem contemporânea com um maior nível de bem-estar naquelas organizações em que elas percebem que o que ela faz, o que ela sabe, o que ela consegue de fato entregar para a organização é aquilo que lhe causa uma maior realização pessoal e com isso aumenta o seu próprio sentimento de bem-estar. Agora, colocar em termos práticos, em termos que possam realmente ser executados, que possa ser percebido no dia a dia da empresa, em termos de práticas de gestão de pessoas, se torna um pouco mais difícil essa articulação entre o que é o objetivo da empresa e o que é o objetivo das pessoas. Ao longo dos anos, com todas as evoluções que aconteceram na gestão de pessoas, o que tem alcançado melhores resultados e possibilitado esse equilíbrio nas duas dimensões, nos dois lados, é a chamada gestão por competências, que é inclusive objeto de estudo desse capítulo 2 do livro do Dutra, que nós estamos usando como referência na disciplina de gestão de pessoas 1 aqui na UFV. Então, o conceito de competência, como ele é apresentado pelo Dutra, que é um dos principais autores dessa área no Brasil, ele permite operacionalizar a gestão de pessoas de forma estratégica. Por quê? Do lado da empresa, competência tem uma dimensão organizacional, uma dimensão estratégica, que está relacionada à própria trajetória da empresa, aquilo que trouxe a empresa até onde ela está no momento. São baseadas, essas competências elas são baseadas na história que retrata o passado da empresa, no presente, no dia a dia, no cotidiano, que a gente pode expressar como sendo a cultura, a maneira como as coisas funcionam naquela organização. E pensando ainda numa dimensão de futuro, de que as competências elas tendem a se manterem ou evoluírem com o próprio negócio, nós teríamos as competências influenciando diretamente as estratégias da organização, aquilo que irá garantir a continuidade da empresa no futuro. Isso falando de uma maneira bem ampla, bem simples, de um conceito complexo, que é o conceito de competências numa perspectiva organizacional. Por outro lado, nós temos também as dimensões das competências individuais,
Ou seja, aquilo que possibilita as pessoas de fato entregarem algo para a organização, criarem um valor para esse negócio, mas lembrem-se, do ponto de vista individual, algo que também traga valor e bem-estar para esse indivíduo. Então aqui, entender das competências individuais, é importante que a gente entenda sobretudo de pessoas. Pessoas e seus comportamentos, pessoas e suas necessidades, pessoas e suas motivações, o próprio funcionamento do ser humano, que a gente sabe que não é nada simples. Aqui, mais uma vez, é importante também a gente saber separar, ou quem sabe, melhor dizendo, unir com muita objetividade, com muita clareza, na forma de práticas e políticas que possam possibilitar a organização alcançar os melhores resultados para todo mundo. E aí o Dutra entra com o conceito, como eu já disse, de competências. Entender no primeiro momento da empresa, do que ela faz, do que ela fez no passado, do que trouxe ela até aqui, como ela faz hoje, que é a sua cultura, e daqui para frente, quais são os objetivos que essa empresa pretende alcançar, é fundamental para entender do outro lado do componente humano. Por isso, não adianta tentar simplesmente implantar um departamento de RH sem compreender a importância daquele negócio, sem entender como é que funciona o negócio, a empresa. Um gestor de pessoas, ele não é simplesmente alguém que entende de motivação, que entende de gente, que quer engajar as pessoas somente com base nas políticas. É muito importante que se entenda esse outro lado, o lado do negócio, o lado dos resultados. E do lado humano, entender de gente, de motivação, de comportamento também é fundamental. E aí, pensando no plano da operacionalização de tudo isso, surge, como eu já disse, a própria noção de competência, que por sua vez, ela é baseada nas visões clássicas do comportamento ou dos conhecimentos, habilidades e atitudes, e operacionalizadas de formas diferentes que eu vou falar em outros vídeos aqui no canal. Mas de maneira geral, é importante entender num primeiro momento 3 conceitos que o Dutra traz nesse capítulo sobre a gestão por competências. Primeiro, o próprio conceito de competência em si, que está atrelado diretamente à noção de complexidade. Uma pessoa competente é aquela que consegue agregar um nível maior de complexidade ao seu trabalho. É aquela pessoa que consegue trabalhar dentro de uma perspectiva maior de atribuições, ou seja, ela aprende, se desenvolve e entrega mais, ou seja, ela está acumulando um portfólio maior de competências para lidar com uma complexidade maior. O segundo ponto é a noção de espaços ocupacionais. O que seria o espaço ocupacional? O espaço ocupacional, ele diz respeito diretamente à abrangência de uma complexidade, ou quanto a pessoa ela ocupa esse espaço em termos do seu próprio desenvolvimento. Para ampliar o espaço ocupacional, a pessoa precisa se desenvolver. Você não relega responsabilidades para alguém que não está mostrando que tem capacidade ou para quem não está aprendendo as capacidades ou as competências que são necessárias para que ela possa crescer na organização. E o terceiro conceito central é o conceito de trajetórias de carreira. Dentro dessa visão de competências, complexidade e espaço ocupacional, é muito importante a gente entender que nem sempre crescer na carreira ou crescer na empresa significa aquela visão hierárquica clássica de assistente, analista, gestor, coordenador e assim por diante. O desenvolvimento ele pode acontecer dentro de uma perspectiva de um eixo operacional, dentro de um eixo gerencial ou dentro ainda de um eixo especialista, de um eixo mais técnico. Isso vai diferenciar bastante de organização para organização. Por isso que é importante conhecer a fundo
cada um dos cargos existentes na empresa e aí, recorrendo aos conceitos de competências, complexidades e espaço ocupacional, ajustar da melhor maneira essas trajetórias de carreira para os profissionais. Esse é um assunto bem mais amplo que eu vou abordar em outros vídeos, mas para hoje eu queria apenas trazer essas breves reflexões para vocês sobre a importância do conceito de competências para operacionalizar a gestão estratégica de pessoas. Eu fico por aqui e publicarei novos vídeos sobre esses assuntos em breve. Até